Olá, meus amigos, tudo beleza? Eu sou Marcelo Bates, do canal Encontros Invisíveis, e eu vim aqui no ambiente externo, né? Hoje eu estou debaixo de um pé de aroeira, né? Eu escolhi um ponto para falar de uma criatura que eu citei sobre ela, mas eu não pude dar mais detalhes dela, porque eu estava no ambiente interno e nem um pouco confortável para falar. Muitos de vocês aí que viram o vídeo do episódio 2, com certeza vão se lembrar. Então, assim, era uma criatura disforme e que ela parecia muito com uma batata. Só que ela tinha mais de 2 metros de altura, uma batata como essa, até da mesma cor, marrom, só que gigante e com pernas mais curtas, um pouco mais finas, tipo um cano de PVC. E eram pernas pretas, e ela era gigante, a boca, ela vinha de um canto até outro de uma batata dessa aqui, mais ou menos, tá? Os olhos muito grandes, disformes, não parava de rir e não emitia sons, mas ela ia de um lado para o outro da porta, ela não entrava também no ambiente que a gente estava. Só que tem uma coisa, eu, por exemplo, a energia dela era tão pesada e tão negativa dentro daquele local que eu não conseguia ir, por exemplo, ao banheiro. Eram 7 horas da noite, era por volta das 19 horas, e eu tive que esperar o outro dia para conseguir ir. E no momento eu tinha várias visões, havia também uma pessoa comigo, né? Havia uma pessoa comigo que era uma ex de um outro relacionamento, e ela não conseguia ver, mas ela conseguia sentir que o ar estava horrível. Mudou tudo, o clima ficou tenso, pesado. Como já falei em vídeos anteriores, amigos, toda vez que eu relato seres espirituais que eu vejo, sejam eles disformes ou seres com aspecto humano, né? Como já falei para vocês, eu não sou ligado a nenhuma religião, mas todas as vezes que eu penso nessas criaturas para relatar para vocês aqui, a imagem dela vem nitidamente. Então isso para mim é muito complexo. Para a maioria das pessoas pode parecer uma coisa simples, mas para mim não é. Todos os relatos de 20, 30 anos atrás que me ocorreram, basta eu citar o nome de um ambiente, começar a lembrar do que aconteceu naquele dia, das pessoas que estavam envolvidas. E o semblante daquele ser espiritual, seja ele disforme ou não, seja ele de aspecto humano, né, mais parecido com seres humanos, né, mais ligados a nós. E eu fico impressionado e eu tenho muito cuidado com isso, porque a imagem do ser espiritual, da entidade espiritual, ela vem para mim sempre muito nítida. Basta eu conversar com alguém e vem aquela imagem exatamente daquele jeito. Por isso que é muito complicado. Eu expliquei para vocês aqui o exemplo, para lembrar um pouco como é parecido com uma batata e tal, e gigante, né, com mais de 2 metros de altura. Mas a imagem volta e eu jamais poderia estar dentro de casa, até porque no dia para mim foi difícil. E outro detalhe, a senhora que morava no apartamento na época e que tinha um envolvimento com essas situações que aconteciam dentro daquele ambiente do episódio 2, que eu falei para vocês, naquela hora ela estava dormindo, mas ao mesmo tempo vinham seres espirituais ligados a ela, com aspecto muito idêntico a ela, vindo e falando comigo que precisavam de ajuda. Só que eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. Naquela época eu não sabia, isso aconteceu por volta do ano 2000. Eu não sabia nada do que teria que fazer. Claro que eu dava conselhos, eu conversava, eu sentia as intuições e falava com aquela dona, com aquela senhora, mas ela não me ouvia. Ela já estava tão envolvida naquilo, era muito mais fácil eu sair dali para eu não ter minha vida prejudicada, porque a energia dessas criaturas envolvidas dentro de um ambiente fechado é muito triste, é terrível, é complexo pra gente. Entenderam? Por isso que a gente tem que ter cuidado. E se a gente tem dúvidas sobre um determinado tema, ainda mais espiritual, que é uma das situações mais importantes da nossa vida toda, a gente convive o tempo todo com isso. E na maioria das vezes a gente faz de conta que não existe, que deixa pra lá, temos que resolver tantas coisas na vida, né? Só que a situação espiritual, ela é a primeira das situações, depois vem todas as outras na nossa vida, porque somos seres espirituais, entenderam? Então naquela época eu não sabia como resolver, eu não tinha uma alternativa a não ser me afastar, principalmente dessa criatura horrível, disforme, que eu não desejo que ninguém veja. Acredito, infelizmente, que pessoas que carregam muito a vida dela aqui na Terra, que tem uma vida muito pesada, elas não conseguem se afastar disso. Seres como esse acabam aparecendo, eu já vi outros, mas não chegam aos pés de como esse era e como ele se movia, de que modo que ele se movimentava, entendeu? Eu nunca vi nada igual, nem mesmo em filmes eu nunca vi, entenderam? Mas a gente precisa se cuidar muito. Existem esses seres, há muita coisa, há muito mais coisas envolvidas por trás disso que vocês possam imaginar. Então eu precisava de um ambiente que tivesse a energia da natureza, um ambiente externo, como aqui debaixo de um pé de aroeira, e tem plantas que têm energias que são protetoras também. A gente também tem que passar a visualizar as plantas como seres vivos muito importantes.
não só para o aspecto da natureza, mas ela é ligada com todas as formas de vida. E as árvores, muitas plantas, elas são diferentes das outras. Eu não estou falando que plantas têm espírito, eu estou falando que as plantas elas têm energias diferentes umas das outras. Cada uma emana um tipo de vibração, entendeu? Ah, não é um espírito. Não, mas é uma vibração de vida muito importante e única também. É única aquela árvore, aquela planta. Então, por exemplo, a aroeira, que é essa planta que eu estou aqui, ó, a árvore que eu escolhi para estar debaixo dela para comentar sobre esse assunto, ela tem uma energia incrível. No canal de abelhas eu não falava sobre isso, porque as pessoas iam distorcer, mas é uma planta protetora também. Ela é uma planta que espiritualmente ela traz uma energia muito forte, ela é protetora. E outra coisa, há outras plantas, até utilizada pelos indígenas. Não sei se vocês conhecem. Por exemplo, a tevetia peruviana, que é conhecida também como chapéu de Napoleão, ou aguaí, é uma planta que produz umas sementes. A planta toda é tóxica, mas ela produz umas sementes que tem uma energia incrível, diferente de outras plantas. Eu consigo, lidando com as plantas, a natureza, sentir a energia das plantas. E essa planta, por exemplo, a semente dela é essa aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Chamada de chapéu de Napoleão, ó, tá vendo? Porque ela tem toxicidade em todas as partes da planta, mas ela tem uma vibração maravilhosa. Há estudos sobre isso também. Eu vou ver se eu deixo alguns links aqui de observações. E os índios usam essa semente para, quando eles vão caçar, para se sentirem protegidos nas matas. Os índios, amigos, eles têm os métodos deles de caça, os métodos deles de plantios rústicos, mas eles são pessoas que têm uma sabedoria incrível e as ligações deles são dos ancestrais deles. Eles mantêm as origens, principalmente aqueles que vivem mais adentrados na mata mesmo, tá certo? Eles usam muito a semente do aguaí. Eu sinto a energia dessa semente e não é uma superstição, porque as plantas, pouco se fala disso, mas elas emanam vibrações para todos nós, entenderam? E nem todo mundo pressente isso. Essa planta, além também de alimentar abelhas nativas, né, as flores dela as abelhas visitam, tipo as arapuás, né, a Trigona spinipes, são abelhas que visitam essas flores. Ela é importante para a natureza. Ela tem um látex, que também é tóxico, várias partes da planta, mas ela é uma planta de vibração diferente. Ela é uma planta que produz essas sementes que vocês podem pesquisar, vou deixar links aí, e qualquer hora eu vou falar mais dela, vou mostrar o pé dela também ali, que eu tenho alguns deles que eu plantei, e alguns foram plantados sozinho, caíram do meu bolso a semente, e acabaram germinando. É uma planta incrível, e é muito bom tê-la sempre no bolso, carregar com a gente, ao lado da gente, ajuda a emanar vibrações positivas, e não é superstição, é incrível, mas, né, pouco se fala disso. Como você vai provar isso, né, cientificamente? É complexo, né, mas é uma semente incrível. Se você fizer um experimento, eu já tenho vários amigos que eu já passei para eles por anos, e eles usam com o maior carinho, com a maior atenção, e eles já falam, cara, eu me sinto bem melhor, eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais tranquilo. Ela passa uma paz pra gente, uma boa vibração. E me desculpem aí pela demora do relato sobre a criatura, né? Porque não é qualquer hora que a gente pode falar. Espero que vocês tenham gostado, e estou aqui debaixo do meu pé de aroeira, que eu mesmo plantei de semente, e eu adoro essa planta, tenho outros pés dele aqui, alimenta passarinhos, abelhas, ele também produz resinas, né? É uma planta medicinal, tem propriedades medicinais incríveis, e é uma árvore importante, alimentadora dos pássaros, das abelhas, ajuda no sistema de proteção das abelhas nativas sem ferrão, né? Nós temos mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão, e a aroeira é uma planta muito importante. Tá aqui, ó, chapéu de Napoleão, aguaí, nome científico, tevetia peruviana. Tá beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, valeu!